E olá, pessoal! Como é que vocês estão? Estou muito feliz com o circuito da abundância nessa lua nova aí em Capricórnio. Está sendo realmente abertura de caminhos, né, para todas nós. Estamos aí na egrégora, né, trabalhando juntas. Então, olha só, dia 21, segunda-feira, é a lua cheia. Então, chegamos no nosso ápice do nosso circuito, né, e com a lua cheia está vindo o eclipse. Então, vamos pensar o seguinte: esse eclipse ele vai estar acontecendo no signo de Leão e isso não vai acontecer de novo antes de 2021, de estar passando a Lua eclipsando o signo de Leão. Então, o que vai acontecer? O que foi feito lá pelo dia 17 de fevereiro de 2017, podemos dizer assim, é o que os astrólogos nos orientam. Todo esse ciclo que começou esse eixo, né, Aquário e Leão, ele vai se findar, então, nesse eclipse. Então, deem uma olhada. Sabe como é que vocês vão conseguir fazer isso? Eu me dei conta disso. A gente tem fotos, né, no nosso celular. Vão passando lá por fevereiro de 2017 para vocês relembrarem qual era a fase que vocês estavam vivendo, né? E principalmente qual é o ciclo que está se findando então, desde aquela época até agora. E aí a gente vai contatar também coisas assim não muito boas, processos difíceis, né? Apegos, tem um monte de coisa que a gente vai contatar durante o que a gente estava vivendo então naquele momento de 2017. 17 de fevereiro de 2017 é a data exata, assim, que acho que teve um eclipse lá nessa data, certo? Então vocês vão escrever tudo que está se findando, certo? E aí o que a gente vai fazer com essa escrita? Nós vamos utilizar então um ritual que a gente vai utilizar o elemento fogo. O elemento fogo ele transmuta, ele transforma, né? Ele traz então essa grande, podemos dizer assim, essa grande ajuda para a gente como um elemento vivo. O fogo é um elemento vivo, a água é um elemento vivo. O ar é um elemento vivo, a terra é um elemento vivo, certo? Então nós vamos escrever e depois nós vamos queimar isso de uma forma bem consciente, bem íntegra, bem congruente, né? Porque é só dessa forma, né, que a gente realmente leva a sério realmente a nossa vida, né? A nossa conexão, o nosso crescimento, né? A gente não está trabalhando com nada tão mágico no sentido voando no universo, vocês entendem? A gente está fazendo isso com muita consciência. Então escrevam, certo? Tudo aquilo que vocês percebem nesse ciclo de 2017 para cá. Bom, o eclipse ele tem, dizem, é uma orientação que ele fica agindo, né, durante os nossos próximos 6 meses. Então, ou seja, nós estamos no mês de fevereiro, entrando no mês de fevereiro, né? Então, vamos janeiro. Então, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Até julho, então, nesse primeiro semestre, as coisas elas vão estar ressoando a partir do que acontecer no dia 21. Então, cuidem da mente de vocês, certo? As emoções vão estar à flor da pele, é lua cheia, a gente fica bastante para fora. Então, prestem atenção, né? Atentem-se, observem-se, cuidem-se, certo? E nós vamos trabalhar com um gráfico radiestésico, né? Então, para estar amplificando os nossos próximos 6 meses, podemos dizer assim, trazendo então as nossas metas, nossos objetivos, tudo aquilo do mapa da abundância que a gente colocou. Bom, vocês vão pegar um pêndulo. Esse é um pêndulo que eu tenho há muitos anos, quando eu comecei a trabalhar com a naturologia para mensuração de chakras, grafos radiestésicos, certo? Ele pode ser de cristal. Não se preocupem em relação à forma, tá? Se vocês forem estar se desenvolvendo, se aprofundando, né, nisso, vocês vão ver que existem pêndulos que são
mais indicados do que outros. Mas nesse momento, para o nosso ritual de amanhã, esse não é o ponto. O ponto é a gente utilizar da nossa intenção, né, das formas geométricas e aprender um pouco também, né, a usar um pêndulo, a usar um instrumento. Então a gente está experimentando, mas de uma forma bem intencional, tá? Então esse pêndulo aqui, na verdade, o que é o pêndulo? Ele é a extensão da nossa sensibilidade. A gente costuma dizer que ele é a nossa antena. A gente já sente sem pêndulo, tá? Pêndulo é quando a gente começa a aprender a lidar com essas influências externas para a gente sentir. Então, os movimentos que o pêndulo geralmente faz é sentido horário, tá? Sentido anti-horário e parado, quando ele fica parado, tá? Nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar com esses 3 movimentos. Existem outros movimentos, mas a gente tem que ter um aprofundamento maior, que é diagonal para um lado, diagonal para o outro, sem ordem específica, tá? Mas por enquanto a gente não consegue se aprofundar isso, porque isso, gente, é um curso, tá? A radiestesia. E essa não é a minha intenção de vender curso de radiestesia nenhum, é realmente começar a trazer um pouquinho dessa experiência, um pouquinho desse aprendizado, desse conhecimento para vocês. Bom, então vamos lá. É o dia de lua cheia, né? Vocês vão trazer um ambiente acolhedor, tomar um banho, colocar uma música, né? E vocês vão olhar desde 2017 até agora, né, o que está se fechando realmente, e colocar, escrever. Pegar uma vela, né, queimar isso, né, colocar isso num potinho, numa panela, cuidado com o fogo. O fogo é um elemento vivo, tá? E vão queimar e vão sentir que isso realmente já está se transformando, já está indo, né? Já está tendo outras formas em outros lugares, não mais aqui, né? E aí a gente vai trabalhar com o símbolo que eu vou mandar para vocês, que vocês vão receber, que se chama turbilhão. Esse é um turbilhão sem sol e esse é um turbilhão com sol, certo? Esses são símbolos da radiestesia. Então, os símbolos, eles trazem, né, eles têm essa forma que eles trazem alguns impulsos energéticos que potencializam, então, os nossos intentos, podemos dizer assim. Esses 2 símbolos, eles são símbolos fáceis de trabalhar. Por quê? Porque ele não tem que ter posição norte e sul, porque tem muitos símbolos que você tem que colocar geograficamente nos polos. Esse não, esse pra gente é ótimo, porque no início, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Então, nesse primeiro momento, a gente vai colocar, você vai escrever o seu nome, vai escrever num papel e você vai colocar os objetivos, certo? Qual é a finalidade dele? Ele potencializa, tá? Ele agiliza, ele realiza. São símbolos que também podem ser usados para problemas de saúde, mas também ele pode ser usado para manifestações materiais, negócios, prosperidade, compra e venda, tá? Vocês vão escolher em que nível que vocês vão querer estar trazendo isso, certo? Então, vocês vão, por exemplo, assim, vocês podem escolher o pedido do sol, o símbolo do sol. Então, vamos repetir. O turbilhão de sol é para coisas materiais, tá? E o turbilhão sem sol é para curas emocionais, físicas, psíquicas, espirituais, certo? E esse daqui é para coisas materiais. Então, vocês vão escrever num papel, certo? E vocês vão dobrar isso. E vocês vão colocar em cima desse símbolo, tá? Eu vou abaixar aqui para vocês olharem.
ok? Então aqui está o gráfico. E vocês vão pegar o pêndulo e vão perceber qual é o movimento disso. Tá parado. Ok? Se ele tá parado é porque o gráfico ele tá sem energia. Então a gente vai ativar a energia desse gráfico, trazendo movimentos do sentido horário. Podem contar uns 10 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou deixando aos poucos esse movimento parar. E vocês vão perceber que, olha, agora esse movimento do pêndulo que vocês estão vendo é o movimento do pêndulo. Então o gráfico está começando a trabalhar. E vocês vão deixar a noite inteira esse gráfico, certo? Agindo. E aí depois no outro dia vocês podem tirar esse gráfico, né? E podem guardar esse papel junto com o mapa da abundância de vocês e fiquem com esse gráfico, tá? E quando vocês sentirem que está na hora de dar mais uma potencializada, vocês vão estar utilizando mais uma vez esse gráfico. Andressa, eu não tenho pêndulo, o que eu posso fazer? Bom, se você não tem pêndulo, você pode pegar ou uma aliança ou algo que tenha algum peso, tá? Porque ele vai auxiliar também nisso. Não é o mais indicado, mas é possível fazer. Outra coisa, Andressa, eu posso colocar alguma pedra, algum cristal em cima do testemunho, em cima do meu pedido? Pode. Por exemplo, para pedidos materiais, a gente coloca a pedra do sol, ou dá para colocar, tipo, se você tem alguma joia de ouro, ou um anel de ouro, ou alguma coisa assim, uma pedrinha, vocês podem colocar, né? Vocês podem colocar alguma erva em cima do pedido, vocês podem trazer um aroma, pingar algumas gotas de óleo essencial em cima desse pedido. Tudo isso é para potencializar. Então a gente está falando de energias e a partir do momento em que a gente une então vários aspectos de várias energias, mas que elas estão sendo canalizadas para um mesmo princípio, isso com certeza vai ser muito efetivo. Certo? Então, fico muito feliz de estar repassando esses conhecimentos para vocês. Espero que vocês aproveitem isso na vida de vocês, né? E a gente pode se aprofundar. A gente vai se aprofundar no circuito de aquário, a gente vai aprender a fazer algumas outras coisas, alguns outros gráficos em 3D, né? Para poder, já que a inovação é criatividade, vamos trabalhar com cores também. Certo? A gente vai aprender a fazer uma pirâmide incubadora. Então, mas assim, tudo é aos poucos, né? Cada passo é um passo sagrado. Um beijo grande e preciosa lua de sangue, né? Precioso eclipse, que vocês se centrem, certo? Mantenha aí essa energia linda de abundância que vocês estão cada vez mais contatando. Beijo, gente.